E eu postei no meu perfil do Facebook, que ela fala que a minha lucidez me leva às raias da loucura. E pensando nessa nossa condição, nessa nossa situação atual, eu fico pensando que, assim, é realmente muito, muito, muito difícil. Para mim é um exercício complicadíssimo de manter a lucidez, porque a gente está sendo sempre convidado a enlouquecer, né, pela nossa realidade, né? A realidade, ela tem, como você mesma disse, né, assim, às vezes a gente para e fala, não, peraí, gente, não, esse filme é muito surreal, não parece com a realidade, né? Se a gente assistir qualquer telejornal, a gente vai falar, não, tá errado isso, não, esse roteirista é muito ruim, né, tudo muito exagerado, tá tudo muito surreal, né? Hoje o primeiro convidado para as entrevistas do Arte de Ser é o professor Monahir Campos. Ele é formado em Letras pela USP, com especialização em Ética, Valores e Saúde na Escola, pela USP também. Ele é mestre em Linguística, Discurso e Mídia pela Universidade Cruzeiro do Sul, com o tema Analisando o Discurso de Combate ao Racismo na TV Brasileira. Professor universitário, palestrante e organizador de saraus culturais em diversos espaços e ONGs. Ele atua também como mestre de cerimônias, é compositor, é intérprete de várias trilhas sonoras para teatro e dança, além de canções populares. Ele é colunista na Rádio Baruch e tem programas podcasts literários. Publicou o livro Negros e Alvos pela editora Giostre e alguns poemas em coletâneas. E ele está com um novo projeto, que é o Colo, Contos e Novelas, que sairá em breve pela editora Patuá. E ele vai falar um pouquinho sobre os processos criativos dele, a arte na vida dele, os processos criativos, essa trajetória dele. Bem-vindo, Monahir. Fala um pouquinho dessa frase, minha lucidez me leva às raias da loucura, da Elis. O que movimentou em você? E aí que eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Eu tenho conversado com alguns amigos e amigas e muita gente está bebendo diariamente. Como não precisa sair de casa, né? Pode trabalhar em casa, e um pouco em função da carência, né? De não estar podendo circular, de não estar podendo ver os amigos, etc. e tal, as pessoas têm recorrido à bebida com muita frequência também, né? E eu sei que eu sou uma pessoa que, se eu não tiver um exercício de autocontrole, eu tenho uma tendência bem forte até para o alcoolismo, né? Eu tenho muita vontade de beber o tempo todo. Porque, na verdade, a arte também é uma forma da gente experimentar outras realidades, né? E é curioso que grandes artistas na história da humanidade tenham recorrido a outros elementos, a outras substâncias para fugir da realidade, ou a minha leitura da Elis Regina, para conseguir suportar o peso de enxergar a realidade tão cruamente como ela é, né? Então, eu me identifiquei muito com essa fala dela, né? Apesar de já conhecê-la, né, de outras vezes que eu tinha visto o filme e de ter lido, né, e de ter visto entrevistas dela, mas especificamente pelo nosso contexto. Eu acho que é uma maneira da gente poder refletir um pouco sobre isso, e sei que você é uma especialista nesse assunto, né, da gente poder refletir sobre esse convite à loucura que a nossa realidade tem nos feito, né? De forma tão sedutora. Né? Viver para acumular riqueza. Suplico a Deus, nos livre e guarde. Proteja-nos dessa indecência.
fortíssima ideia que invade meu cérebro, minha Então, tristeza. vamos lá, um breve histórico, né? Eu, assim, nasci numa casa bem humilde, num bairro bem humilde, e venho de uma realidade de bastante dificuldade financeira, né? Mas, a despeito disso, minha família é uma família típica brasileira, né, de mineiros, então a casa sempre estava muito cheia, sempre tinha muita gente bebendo, cantando, fazendo bagunça, jogando baralho, e sempre tinha alguém com um violão por perto, né? E eu sempre gostei muito, mas não tive a oportunidade de aprender a tocar, né? E quando eu fiz 16, 17 anos, eu decidi, por mim, sozinho, começar a aprender a tocar violão. Mas com 16 anos, especificamente, né? Eu resolvi aprender a tocar, e aí eu ganhei da minha mãe um violão de presente de Natal, né? E comecei a tocar e comecei a estudar. Comecei a estudar, assim, sozinho, né, por revistas, né, que a gente tinha, na época a gente tinha que comprar a revistinha que vinha com as cifras para a gente conseguir aprender a tocar as músicas, né, e fui aprendendo sozinho, e nesse mesmo período eu comecei a me interessar por literatura, e aí que foi um período que eu comecei a ler bastante, e comecei a me interessar, basicamente por música, né, e literatura. Para mim nem dá para separar muito, né, grandes ícones nossos, né, da música são escritores, né, e acho que não dá para separar, né, a qualidade da literatura, né, na música brasileira é muito alta, né, e aí que eu já estava com uma banda, já com meus 20 anos, eu já tocava há algum tempo, e, inclusive em barzinhos, né, e fazia apresentações musicais, né, e começaram a reclamar, falavam que eu era muito parado, que eu tocava muito parado no palco, né, e aí me sugeriram que eu fizesse um curso de teatro, que fazendo alguma atividade voltada para o teatro, que eu ia ganhar desenvoltura no palco, né. E aí que, com 21 anos, eu entrei para um grupo de teatro no Tendal da Lapa, né? Um grupo, um curso, né? Uma oficina ministrada pelo Celso Frateschi, que é um grande ator, um grande artista, um grande ativista, né, da cultura no Brasil. E aí eu nunca mais parei. Aí eu me envolvi com o teatro, passei alguns bons anos da minha vida só me dedicando praticamente só ao teatro, e aí depois disso, aí eu fiquei alternando minha vida inteira entre música, teatro, literatura. Eu acabava escrevendo muito pouco, quantitativamente, porque por eu viver, né, de música, eu criei meu filho praticamente a vida inteira dele com o dinheiro que eu ganhava tocando em barzinho, né? E por outro lado, eu sempre fiz questão de fazer a faculdade, como eu tinha que criar meu filho sozinho também, eu acabei me sentindo na obrigação de fazer uma faculdade. Eu infelizmente nunca tive um encaminhamento na minha carreira para que eu pudesse ter uma segurança de viver só de música, né? Teve um período bem crítico da minha vida, inclusive, que às vezes em uma semana nós perdíamos 2 ou 3 contratos de bares em que nós tocávamos, porque foi uma época que começou a ficar muito na moda os videoquês, né, e eles estavam substituindo as bandas por um aparelho, né, mecânico. Então a gente começou a ter bastante dificuldade financeira, e aí que eu acabei investindo na carreira acadêmica como um meio termo, e também a carreira acadêmica foi o que me propiciou ter um pouco mais de contato com a literatura e com o mundo das artes, né, que para mim eu sou muito grato, inclusive, a isso. Mas aí nos anos 2000, eu já com a faculdade, já encaminhando pós-graduação, mestrado e estudos, etc. e tal, aí eu pude conseguir dedicar um pouco do meu tempo para meu trabalho
para trabalho remunerado propriamente dito, e consegui sempre reservar um tempo para minha carreira acadêmica, para minha carreira artística. E eu sempre fiz espetáculos teatrais, ora como ator, ora como artista, criador de trilhas sonoras, né? Às vezes trilha sonora original, e às vezes eu fazia trilhas sonoras com músicas de terceiros. E aí até quando eu recebi o convite para escrever uma peça de teatro, e aí eu fiz a trilha sonora da peça, e aí essa peça ganhou repercussão. Você deve ter recebido o livro Negros e Alvos. Quando eu fui no seu sarau, eu te levei um exemplar do livro, eu acho. Bem, o texto da peça de teatro, e fiz a trilha sonora também. Aí a peça de teatro ficou em cartaz por uns 4 anos, desde a pré-estreia em 2008 até a última apresentação, que foi em 2012, nós ficamos circulando, né, entre indas e vindas, algumas temporadas em teatros e outras apresentações que a gente fazia em universidades ou em escolas públicas, né, a gente fez bastantes apresentações nesse período. Depois disso, aí a peça saiu de cartaz, os atores, cada um foi seguir com a sua carreira, com outros projetos, e nós chegamos à conclusão de que não iríamos mais encenar, levar adiante aquela montagem. Aí o que nós decidimos? Eu falei, bem, aqui eu não vou mais montar a peça, eu vou publicar o texto para que outros grupos, caso queiram, possam montar novamente. Uhum. E aí foi quando veio a publicação do livro, e aí eu montei um show com a trilha sonora da peça para divulgar o livro. E aí você chegou a ver algumas apresentações, não do show na íntegra, mas de algumas apresentações que eu fiz, né, com algumas músicas que foram concebidas para a peça, e que eu me apresentava para divulgar o livro. E aí a gente já se conheceu e você já acompanhou um pouco mais de perto a minha carreira, né? Agora eu estou com um livro de contos que estão no prelo, né? Estão na editora, na fase de diagramação, na editora Patuá, e a previsão era que saísse agora em abril, maio, mas com essa reviravolta não temos mais como definir uma data, mas que deve sair em breve, deve ser publicado em breve. Nos próximos meses, o livro Colo, Contos e Crônicas. Muito bom. Se olharem atentos, vão vê-la pintar um mundo novo com trejeitos surreais. A amargura que lhe é peculiar não levou seu sorriso nem seu brilho de mulher, mas transformou as linhas que dividem suas mãos. O amor eu acho que é o meu... Olha, que pergunta difícil, né? Eu acho que a arte é ao mesmo tempo o que me dá asas e o que me ancora. É o que me possibilita manter os pés no chão e, ao mesmo tempo, voar. Acho que a arte, ela dá conta dessas duas realidades. É o que me segura e o que me liberta. Como que funcionam os seus processos criativos? Assim, você já... Pois é, que pergunta boa também. Com certeza, eu adoro ser ou desafiado ou, pelo menos, convidado. Quando alguém chega para mim e me lança um projeto, fala, olha, eu preciso que você componha uma trilha sonora para mim, ou componha um texto falando de tal coisa, é um desafio mais... é a coisa mais gostosa que eu tenho na minha vida. Eu consigo dar conta de fazer as outras coisas, mas parece que aquilo vira uma fixação para mim, né? Quando eu escrevi o livro Negros e Alvos... Então, esse é o livro aqui, Negros e Alvos, e este livro surgiu exatamente assim.
em uma conversa com um amigo meu, o Ricardo Barbosa, ele foi coprodutor, inclusive, do espetáculo, trabalhou, fez parceria comigo durante todo o processo de pesquisa da peça, mas bem antes disso, num belo dia, estávamos conversando, e ele chegou e falou, cara, eu precisava muito que nós fizéssemos um espetáculo, uma peça de teatro que abordasse o tema do racismo. Mas ele não sabia explicar exatamente o que ele queria. Ele só queria que fosse uma peça que tratasse do racismo, que fosse uma abordagem diferente da maioria que nós estamos acostumados. E aí eu topei o desafio, obviamente, né? Adorei a ideia, e aí nós mergulhamos nesse mundo, comecei a pesquisar, e ele também. Nós lemos bastantes teses de mestrado, bastantes livros que abordavam o tema, bastantes artigos científicos, assistimos a vários filmes, assistimos a algumas peças de teatro, porque, infelizmente, naquele período, as peças de teatro que abordavam o tema ainda eram poucas, né? Por sorte, ultimamente tem melhorado em termos quantitativos, né? Na época tinha pouca coisa, pouca opção, mas nós pesquisamos bastante. Aí eu fui visitar algumas comunidades quilombolas, fizemos pesquisa nas escolas de samba e mergulhamos. Para meu azar, essa pesquisa não teve uma metodologia acadêmica. Então, eu não pude sistematizá-la, porque ela poderia servir para mim tranquilamente se eu quisesse fazer um livro científico, um artigo, alguma coisa para usar, inclusive, eu poderia tê-la usado no meu trabalho acadêmico também, né? Mas foi tudo feito, na época, a gente tinha, inclusive, carência de material, de equipamentos, né? Eu lembro que uma senhora, numa comunidade quilombola, na cidade de Bom Despacho, no interior de Minas, na verdade não no interior, no centro, na região central de Minas Gerais, ela fez uma apresentação para mim de músicas tradicionais da comunidade quilombola dos Carrapatos. E eu não tinha nenhum equipamento para registrar isso. O aparelho celular não deu conta de gravar. Eu comecei a gravar, mas a memória era muito ruim, então gravou-se acho que 5, 10 minutos só da nossa conversa, e a qualidade da gravação ficou muito ruim. Não tinha como tirar fotografia. Por outro lado, eu tenho tudo registrado muito vivo na minha memória até hoje, né? Que a dona Tiana Preta, que é tombada como patrimônio memorial da humanidade. Ela me recebeu na sala da casa dela, e quando eu entrei na sala da casa dela, ela me mostrou na parede uma foto em que estava ela no meio, Gilberto Gil de um lado, que era o ministro da Educação, da Cultura no Brasil na época, e Kofi Annan do outro, que era o diretor da Unesco na época, né, da ONU, do Departamento de Cultura da ONU. E não é a Unesco, ele era, eu não lembro exatamente o cargo dele, mas ele era um dos diretores da ONU de algum órgão vinculado à cultura. Me fugiu agora o título dele lá, o cargo dele na época. Mas, e é uma pessoa de muita história para contar, né? Uma pessoa muito, muito querida, e me recebeu muito calorosamente, e eu não tinha como registrar essa nossa conversa, não tive como documentá-la, né? Então ficou só na minha memória e na influência daquilo que eu pude trazer para minha obra a partir de então. E então, assim... Bom, eu quero fazer uma provocação para você agora. Se de toda essa sua experiência você pudesse trazer essa sua memória em forma de música, de poesia, trazer concretizado em arte essa sua experiência,
ela viria em forma do quê? Mas teria que criar alguma coisa agora? Então, eu compus um poema a partir de uma frase que ela me disse e que está aqui na minha mão, que eu posso até ler. Porque quando nós combinamos, e a dimensão do tempo para nós, cidadãos ocidentais, ocidentalizados, né, ou formatados segundo a tradição ocidental, nós temos uma relação com o tempo que é diferente das tradições de matriz africanas. E ela tinha combinado comigo em um horário, e aí eu cheguei lá e algum tempo depois eu achei que ela tinha desistido. E aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, ela pegou um táxi e foi atrás de mim, me buscar. E aí quando ela falou, aí ela comentou comigo que assim, olha, quando eu cheguei em casa, eu vi vocês serenando bonito na estrada. E eu achei, graça, né? Uma graça, né? Um jeito de falar muito doce, né? Muito poético. E aí, pouco tempo depois, eu vivi uma experiência amorosa que me marcou. E aí eu associei com essa fala dela e compus um poema, que é Serenando Bonita na Estrada. Serenando Bonita na Estrada. Quando eu vi a nega serenando bonita na estrada, pensei que a dor da rasteira não passava mais. Pensei que o chocalho no peito que ardia e gritava nunca ia me deixar em paz. Quando eu vi a nega serenando bonita na estrada, pensei, tá na hora de eu me recompor, trocar os lençóis, limpar os armários e a janela, para poder finalmente parar de pensar nela. Quando eu vi a nega serenando bonita na estrada, eu não conseguia pensar em mais nada. Agora eu até já estou pronto para olhar para frente. E deixa eu correr, que atrás vem gente. Que lindo! Muito bonito! E para mim fica mais tocante ainda quando eu lembro toda a história que me trouxe para compor esse poema, né? Então, a trilha sonora da peça eu fiz com muita influência dessa apresentação que ela fez. E uma das coisas que eu percebi quando eu estava compondo, quando eu estava pesquisando, né, para compor a peça, que falei que eu visitei alguns quilombos, algumas comunidades quilombolas, e também pesquisando, o que eu descobri é que todas as comunidades quilombolas com as quais eu tive contato durante esse período e mesmo depois, né, todas elas compuseram um jongo para falar da abolição da escravatura. E o jongo é um ritmo tradicional, é uma música tradicional, e que tem ali, na sua estrutura rítmica, tem um cerne que pode ser considerado a matriz de vários ritmos musicais no Brasil e no mundo, né, nas Américas, e acabou depois se influenciando para o mundo. Até a música eletrônica tem bastante influência do jongo, né? E aí eu descobri que todas as comunidades quilombolas com as quais eu tive contato até hoje, sempre tem algum jongo celebrando a abolição da escravatura. E uma coisa que sempre me deixou intrigado é que, na verdade, a nossa abolição da escravatura aqui no Brasil, em muitos lugares, né, mas falando especificamente da nossa abolição, ela foi muito covarde, né, ela foi muito cruel com os escravizados, né? E eu ficava me perguntando, poxa, se teve essa abolição tão cruel, por que todas as comunidades quilombolas celebravam? Por que eles celebram uma abolição que foi tão desonesta, tão agressiva com os escravizados, né? E aí já tinha até composto o meu jongo, né, para a trilha sonora da peça, que eu posso fazer daqui a pouquinho.
E aí, já em 2012, 2013, eu fui visitar uma comunidade quilombola aqui em Sorocaba. E lá, chegando nessa comunidade, conversando com os mais velhos, eles falaram que tinha um núcleo daquela comunidade que não se misturava com o mundo da cidade, né? Com o termo que eles usavam, né? E eu, curioso, perguntei por quê. Eles falaram porque desde a época da fundação dessa comunidade quilombola, desse quilombo, né, as pessoas vieram para cá fugidas da escravidão. E, portanto, essas pessoas sempre tiveram medo do homem branco. E essas pessoas foram criadas e se mantiveram isoladas durante muito tempo. E mesmo com o passar dos anos, mesmo depois da abolição, essas comunidades ainda se mantinham isoladas em algum grau, né? E ali, naquela conversa, eu pude fazer uma constatação que para mim foi muito significativa, de que os jongos que celebravam a abolição, na verdade, era uma forma de se comunicar a esses grupos que estavam mais isolados que a abolição tinha terminado, que a abolição tinha ocorrido, né, que a escravidão tinha terminado, né? Então, eles compunham músicas comunicando a esses mais distantes que a abolição tinha acabado. E a música, com o poder de expansão... Sim, exatamente. Então, a gente vê, pesquisando, eu descobri jongo cantado pela Clementina de Jesus, que era uma grande pesquisadora das tradições desde a época da escravidão. Perdão. Então, assim, a Clementina de Jesus tinha canções cantadas em que celebra, né, a abolição, e outros grandes jongos, né, que a gente vê por aí tem. E aí eu compus o meu jongo da abolição. De Jesus aos orixás. Só que o jongo, até me perdi, porque o jongo só faz sentido se tocar quando se canta junto. É um tipo de música que só faz sentido ser tocado com coro, com pessoas respondendo. Como eu fiz agora uma primeira versão sem a resposta, eu até me atrapalhei aqui. Então, como só estamos nós dois aqui, você vai ter que me ajudar. A princesa Isabel assinou no dia 13 de maio, libertou os escravos e outra guerra começou. Olha lá. Libertou os escravos e outra guerra começou. Pela sobrevivência, pela superação, pra provar que preto também merece direitos de cidadão. Ó, pra provar que preto também merece direitos de cidadão. Superando a hipocrisia de noite, noite e dia. Agora repete, olha lá. Superando a hipocrisia, dia e noite, noite e dia. O preto tem que penar pra provar, tem que trabalhar dobrado, mas na coletividade o seu axé, o preto se põe de pé. Mas na coletividade o seu axé, o preto se põe de pé. Revigorando as forças com os nossos ancestrais. São milhões de exemplos de todos os tempos, de Jesus aos orixás. São milhões de exemplos de todos os tempos, de Jesus aos orixás. A princesa Isabel assinou no dia 13 de maio, libertou os escravos e outra guerra começou. Libertou os escravos e outra guerra começou. Libertou os escravos e outra guerra começou. Cachoeira! É isso.
Então, esse é o meu jongo da libertação. A música em si, eu aprendi, né, um pouco de como tocar o jongo nessa conversa também, lá atrás com a Tiana Preta, lá no Quilombo dos Carrapatos, né? Que foi essa experiência bem marcante para mim. E uma vez eu estava fazendo um evento de lançamento do livro e uma moça me perguntou se não seria apropriação cultural, né? Eu ter composto um jongo, sendo eu um cidadão urbano, universitário, né? E que, como não era da minha tradição cultural, uma vez que eu não sou da comunidade quilombola, se isso não seria uma forma de apropriação cultural, né? E para ela, o que eu pude responder é que, primeiro que assim, eu fui recebido de uma forma tão generosa, né, por essa comunidade, por esse pessoal de lá dessa cidade, que eles me ofertaram, principalmente, o conhecimento. E a única coisa que eles pediram em troca foi o que eu já tinha ido lá com aquilo para oferecer, que era o meu profundo respeito e admiração, né? Então, quando eu consegui ter contato com essa comunidade, eu já me apresentei falando que eu era um pesquisador, que o meu objetivo era compor uma peça de teatro para tratar desse tema, né? E que eu estava lá com o intuito de aprender. E tudo que eu recebi deles, né, dessa comunidade, foi a missão, inclusive, graças ao respeito que elas perceberam que eu tinha, né, que eu já tinha essa admiração, esse carinho por aquilo tudo que eu estava ali vivenciando, né. Então, ela só me deu essa tradição, essa missão de manter viva, né, essa tradição, de poder continuar transmitindo, né, essa beleza toda que eles tinham condensado lá ao longo de tantos anos. Então, que eu pude responder para essa moça que assim, não seria apropriação cultural, porque, em primeiro lugar, foi uma doação, né, e foi uma missão, eu encaro assim, como uma missão de poder transmitir um pouco disso, de manter viva, né? E acho que é a melhor forma de combater a ignorância, você falou tudo agora, né? Tantos males causados pela ignorância que só podem ser combatidos com a arte, com o nosso trabalho. Eu acredito nisso, né? Inclusive, já que você falou, né, dessa questão, eu finalizo a música falando, né, que são milhões de exemplos de todos os tempos. Eu falo de Jesus aos orixás. E muitas pessoas se perguntam, né, porque essa dicotomia que foi criada aqui no Brasil, né, de que são coisas antagônicas, né, primeiro lugar que, assim, historicamente, tudo leva a crer que Jesus era negro, né? Se você ler tudo que está escrito na Bíblia, diz que ele ficou peregrinando durante... Você só tem registros dele na infância, até os 7 anos de idade, e depois ele volta já com 28. Né? Ele passa dos 7 até os 28, portanto, ele passa 14 anos da vida dele peregrinando no deserto, em caminhadas exposto ao sol. Se ele fosse branco, ele teria tido problemas seríssimos. Não teria como, né? Então, se ele tivesse os olhos azuis, como se divulga, ele teria ficado cego. Então, não tem nenhuma representatividade. Naquela época não havia pessoas naquela região louro de olhos azuis, não tinha como, né? Então, né, eu fiz uma pesquisa bem vasta sobre a mitologia africana, né, para esse trabalho também, e
as correspondências com a mitologia grega, com a mitologia nórdica, com todas as outras mitologias, são muito fáceis de ser percebidas, que têm correspondências, que têm equivalências. É um arquétipo, né? São arquétipos. E aí que eu finalizo a canção justamente convidando a que essas coisas possam ser percebidas na sua raiz, que é onde tudo começa, né? Que é no amor, que é no amor pela humanidade, e que é na semeadura, né? Na semente, de onde surgem todas as coisas que nós acreditamos, que nós queremos levar para os outros aí, através do nosso trabalho. A minha lucidez me leva às raias da loucura. Eu acho que cada vez que eu olho para o mundo e que eu vejo como está difícil digeri-lo, né, eu penso que é através da arte, daquilo que eu me proponho a fazer, seja compondo, seja escrevendo, seja me manifestando, é a forma como eu acho que a gente vai conseguir tornar a realidade mais palatável, menos insuportável, né? Eu acho que a arte é o sal, né, que a humanidade levou tanto tempo para descobrir, mas que agora é impossível imaginar a humanidade vivendo sem o sal, que é o que torna as coisas um pouco mais fáceis da gente engolir. E é isso. E, além de tudo, a arte possibilita esses encontros, né? Essas amizades que a gente reconhece. Você é uma pessoa que, quando eu vi pela primeira vez, é como se eu tivesse te reencontrado, é como se a gente já fosse amigo em outra esfera e simplesmente estamos materializados numa mesma dimensão aqui do nada e a gente se trombou. E eu acho que a arte possibilita esses encontros que são essas reuniões, né? Não são encontros, são reuniões, que é justamente a ideia de reunir, né? De unir novamente, né? A reunião, na verdade, é unir novamente, né? E eu acho que a arte possibilita que a gente possibilitou. Eu sou muito grato à arte por ter me colocado você no meu caminho, assim, essa amizade. Tá bom. Um beijo, querida. Meu cérebro, minha tristeza, ideia de alma e eternidade, dos que se creem predestinados e justificam sua existência em viver para acumular riqueza. Suplico a Deus nos livre e guarde